Os irmãos, receba a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado pela noite deste dia em que Ele nos agraciou com essa oportunidade tão honrosa de estarmos em sua casa e nessa oportunidade também, numa data tão especial como essa, que é o aniversário dessa igreja. 16 anos, não é isso, pastor? 16 anos. O pastor falou que ele tinha cabelo quando começou. É porque Deus está ali arrebatando aos poucos, começando a ficar. Nesses 16 anos eu me sinto honrado, porque pelo menos de uns 12 anos aí eu já faço parte aqui da história. Bom, me sinto honrado demais, pastor, por estar tendo a oportunidade de ser um dos mensageiros, encerrando aqui esses dias festivos. Deus continue abençoando nosso pastor, pastora, agora Deus pela vida da minha esposa também, que se faz presente, de todos os irmãos e amigos que militam aqui nesta igreja. Vocês são bênção para a minha vida. Eles vamos meditar aqui em dois textos da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los. Eu não vou, para ganharmos tempos, eu não vou ler o texto que é o tema, que já está ali estampado, vocês estão bem familiarizados pelo fato de terem citado bastante esse dia. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou ler os textos que nós vamos parafrasear. Abra primeiramente a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Capítulo 16. Quero ler o verso de número 12 e o verso 13. Capítulo 16, verso de número 12 e o verso de número 13. Todos estão postos no texto, amém? Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora vós não podeis suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não há de falar de si mesmo, mas falará tudo quando tiver ouvido, e vos fará saber as coisas que vos há de vir. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 2. Gênesis, capítulo 1, verso de número 2. A terra era vazia e sem forma. As trevas estavam sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia. O Espírito de Deus pairava. Repita comigo, pairava. Amém. Chama seu Senhor, por favor. Glória a Jesus. Na sua palavra. Redobre a sua atenção, por bondade. Eu acredito que durante esses dias
vocês foram colocados dentro do contexto desse tema que foi escolhido. O pastor, quando eu estava me dirigindo para cá com ele ontem, ele, em poucas palavras, ele definiu o significado de se colocar vinho novo em odres velhos. Então, eu não vou me ater muito a esse contexto, eu estou falando algumas coisas a nível de introdução daquilo que eu vou pregar, somente para que o entendimento de vocês sejam ainda mais abertos. Queridos, Jesus, quando ele estava pregando, e você vai ver muito isso no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde ele faz a sua maior pregação, prega o seu maior sermão, que é o Sermão do Monte. Ele sempre usava essa expressão: dizem os antigos, eu porém vos digo. Olha a expressão que ele usava: os antigos dizem, eu porém vos digo. Então ele estava deixando claro que o ensinamento dele era um ensinamento novo. Um ensinamento novo. O que é que estava acontecendo? Os doutores da lei, os rabinos da época, eles pegaram o decálogo, os 10 mandamentos, foram nos 5 livros da lei Pentateuco, e dali eles conseguiram criar 613 leis, mandamentos. Imagine, 613. Alguns estudiosos chegam a fazer uma divisão e dizer que 248 era para cada parte que existe no corpo humano. 365 era um mandamento para cada dia do ano. E eles tinham isso como afirmativo e negativo. Olha para cá. Eles conseguiram criar um código de regras para estabelecer o relacionamento do homem com Deus. Um código completamente congestionado, cheio de observação e detalhes. E o que é que Jesus vai fazer? Um dia, um desses doutores da lei chegou para Jesus e fez uma pergunta: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 34, Jesus vai dizer assim, ó: o primeiro, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele vai dizer assim, ó: e o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Aí ele vai finalizar dizendo: e desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha o que Jesus está fazendo. De 612, ele está excluindo 611, está reduzindo toda a lei a 2 mandamentos. Então presta atenção, o que Jesus está fazendo, irmão? Ele está pegando todo aquele regulamento de regras para se relacionar com Deus, que eram 613, e ele está regularizando apenas 2 que resta para qualquer base de um relacionamento sadio, que é o que? O amor. Amar a Deus e amar ao próximo.
Jesus está dizendo que não adianta nada vocês guardarem 613 mandamentos se vocês não guardar o amor de Deus dentro de você e o amor ao próximo. Nada disso serve. Tira 611 e coloca esses dois, porque esses dois aí garantem todo o resto. O amor. É por isso, presta atenção. E esse amor chama-se o Evangelho da Graça que ele veio pregar. E observe que se você for ler o versículo do tema, a palavra vinho está no singular, odres no plural. Porque a graça é única, exclusiva, incondicional. Irmão, a graça não está em todo tipo de religião. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça. Não existe uma graça genética. Não existe uma quase graça. Ou é graça ou não é graça. E a graça ela é incondicional e exclusiva. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até rejeitar o amor de Deus, mas você não pode pedir Ele de amar você, porque a graça dele, o amor dele é incondicional. Não depende de você, depende dele. Então vem comigo. Quando ele começa a fazer esse tipo de coisa, ele vai arrebentar como o odre dos rabinos, dos escribas, dos fariseus. Porque o ódio aqui era a mentalidade judaica, apegada às tradições, uma mente caduca, envelhecida, que não consegue absorver os ensinamentos de Jesus, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 20, vai dizer que esse é um novo e vivo caminho que pelo véu que se rasgou na sua própria carne, e era difícil para ele ver aqueles 613 mandamentos encarnados num Jesus que era homem e histórico, e eles não conseguiam absorver aquilo, era coisa demais para a mente dele. Ou seja, Jesus estava simplificando aquilo que era complicado, e para eles ficou complicado aquilo que Jesus simplificou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo, irmão? O problema de aceitar a graça é que a gente é complicado e Jesus é simples. Ele gosta de facilitar. Ele gosta de simplificar as coisas. Então presta atenção. Mas essa dificuldade de entendimento não era só o odre dos rabinos, dos doutores da lei. Não. Isso aqui para os discípulos também não era fácil de aceitar, absorver. E o que é que Jesus vai fazer? No capítulo 16 do Evangelho de João, no verso número 13, Jesus vai chegar e vai dizer: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas se eu falar agora, o ódio de vocês arrebenta, por causa da mentalidade. Aleluia. A mentalidade de vocês ainda está velha. O ódio de vocês ainda está velho, e vocês precisam de algo novo. Aí ele vai dizer: mas eu vou colocar algo dentro de vocês, na mente de vocês, que vai fazer vocês evoluir. Aleluia. Eu vou atualizar vocês. Aleluia. O Espírito Santo, quando vier, oh glória, ele vai falar tudo, ele vai testificar tudo, mas para isso ele vai atualizar a mente de vocês. Olha para cá e vem comigo. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu viajei, e talvez viajei até demais. E por favor, alguém da mensagem de hoje, se perceber que eu estou longe, me ajude a aterrissar. Mas já que vocês já me conhecem, sabem que eu não sou normal, talvez vocês vão querer viajar junto comigo. E quando eu pensei nisso aqui, que para que os discípulos pudessem absorver o ensinamento de Jesus, ele precisava atualizar a mente dos discípulos, de forma que eles pudessem evoluir para um novo tempo. Eu me apeguei pensando na evolução e pregar sobre o Espírito Santo. Eu pedi a Deus sabedoria para fazer o que Jesus fazia. Jesus usava as coisas da época, os objetos da época, para tentar facilitar
o entendimento das pessoas. E eu vou pregar sobre o Espírito Santo, mas vou usar um objeto aqui para simbolizar o Espírito Santo na minha mensagem. E eu vou usar um objeto aqui que quase ninguém tem. Quer ver uma coisa? Quantos que estão aqui hoje que são proprietários de um aparelho de celular? Levante a mão aí. Não, eu acho que vocês não entenderam. Eu não perguntei quem trouxe o celular. Eu perguntei quem possui um aparelho de celular. A maioria. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que no Brasil existe mais aparelho de celular do que pessoas? Já passa dos 200 milhões. A estimativa é de 1,3% para cada pessoa existente no nosso país. Ou seja, tem mais celular por aí do que gente. Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro aparelho de celular que apareceu nos Estados Unidos no ano de 1984. Ele pesava quase 800 gramas. 33 centímetros de comprimento. Fica comigo. Ou seja, uma das características do aparelho celular, o tamanho, era grande demais. Não dava para você levar no bolso. Não. Primeira característica, grande, repita comigo. Grande. Só que, a partir do momento que ele foi evoluindo, o aparelho de celular começou a diminuir. E chegou uma época que a moda era você ter um celular pequeno. Ele diminuiu tanto que chegou a 8 centímetros de comprimento. De 33 para 8. Chegou a 5 centímetros. 8 gramas, de 800 gramas. O celular passou a pesar 8 gramas. Ou seja, ele diminuiu. Então presta atenção. Estamos falando de algo que, quando foi lançado, quando surgiu, era grande, mas diminuiu. E quem tinha um celular grande nessa época estava ultrapassado. Porque está evoluído era ter um celular pequeno. Só que isso não durou muito tempo. À medida que o celular foi ganhando recursos, funções, ele voltou a crescer. Ele voltou a ser grande. E se você observar hoje, a moda hoje não é ter um celular pequeno. Dificilmente, é quase que impossível, você não vai achar um celular novo com 5 centímetros de comprimento, com 8, pesando 8 gramas, você não acha. Porque voltou a ser moda ter um celular grande. A gente anda por aí, a gente se assusta com o tamanho do celular. Pastor, o que é que isso tem a ver com vida espiritual? O que é que isso tem a ver com Bíblia? Eu aprendo uma coisa com o celular, irmão. Nasceu grande, passou um tempo de experiência tendo pequeno, mas a experiência não deu certo e ele voltou a crescer, ele voltou a ser grande. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Oh glória, Deus te fez para ser grande. Deus te fez para evoluir. Deus te fez para crescer. E se você está passando por um momento em que está sendo diminuído, meu filho, isso é só experiência, porque você é gigante por natureza. Eu aprendo algo aqui com o celular, pastor, é que quem nasce para ser grande jamais vai se encaixar em um modelo pequeno. Tem alguém comigo nessa mensagem? Quem nasce para ser grande jamais vai se encaixar em um modelo pequeno. E Deus falou em Deuteronômio capítulo 28 verso 13: se vocês me obedecerem, eu farei com que vocês sejam cabeça e não cauda. Vocês estarão em cima e não embaixo. Deus te chamou para ser grande. Agora, por favor, não distorça o que eu estou falando. Quando eu falo de grandeza aqui, irmãos, eu não estou falando aqui, irmão, de ambição, porque
Tem pessoas que só pensam em coisas grandes. Tem gente que tem a grandeza em si. É diferente. E tem isso na Bíblia? Tem. Lucas, capítulo 1, verso 15. Quando o anjo veio anunciar para Zacarias o nascimento de João Batista, ele diz assim, ó: ele será grande aos olhos do Senhor. Ele será o quê? Grande. Lucas, capítulo 1, verso 80, está escrito: e João Batista crescia e se fortalecia no Espírito, oh glória. Então ele era grande diante de Deus e cresceu. Só que houve um momento na vida de João, assim como o celular, ele cresceu, depois ele diminuiu, porque quando Jesus surgiu pregando, alguém foi até ele e disse: os teus discípulos agora estão indo após Jesus. Aí João falou assim, ó: importa que ele cresça e eu diminua. Ele diminuiu assim, agora segura, diminuiu tanto que foi parar numa prisão. Daqui a pouco ele chama dois discípulos, vai até Jesus, pergunta se é ele mesmo. E parece que eu estou vendo, quer dizer, João diminuiu tanto que perdeu a fé. Mas quando os discípulos chegam diante de Jesus, Jesus abre a boca e diz assim: sabe João Batista, aquele que nasceu grande, cresceu, diminuiu, não tem ninguém maior do que ele. Entre os nascidos voltou a ser grande. Levante a mão que eu vou profetizar: você é grande por natureza. Se te diminuíram, se você se diminuiu, é só uma experiência, mas aos olhos de Deus você continua grande, você continua grande. Aleluia, Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo com o celular: nasceu grande, passou por uma experiência que diminuiu, mas voltou a ser grande. Agora vem comigo. Porque cresceu? Mais recursos, mais funções, investimento. Como é que Deus faz a gente crescer? Ele investe na gente. Ele nos dá recursos. Ele nos faz funcionar. E Ele faz a gente crescer. Só tem uma coisa: o aparelho de celular, ele é hoje considerado o aparelho que mais evolui no mundo. Você vai lá na loja e diz: eu quero o melhor, o mais evoluído, o mais moderno que tiver, é esse que eu quero. Compra, coloca no bolso e sai por aí achando que está abafando. Enquanto você está se achando que está abafando, meu filho, já tem outro, ó, melhor do que o seu, mais moderno do que o seu, mais avançado do que o seu. Ou seja, esse Deus é lindo. Assim como o celular, ele faz a gente crescer. Só que quando a gente cresce muito, porque ele investe na gente, a gente se começa a achar melhor do que todo mundo. Aí ele olha pra gente e diz: o melhor é sempre o próximo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos sempre que olhar para o próximo e considerar ele superior. Glória, tem alguém comigo? Irmão, cresça, viu? Mas não se ache não, porque se você começar a se achar, Deus está dizendo: já tem um próximo que eu vou lançar, tem mais recursos que você, prega mais do que você, canta mais do que você, adora mais do que você, porque o que eu dei a você eu dou a quem eu quiser. Com glória, tem alguém comigo aqui? Aleluia. Dê uma olhada para alguém e diga: cresça, mas não se ache. Por que Deus faz isso? Para ele entender que não é você, que aquilo que ele deu para você, ele dá para quem ele quiser. Assim como ele te usa, ele usa quem ele quiser. O investimento que ele fez em você, ele faz em quem ele quiser, porque tudo vem dele. Olha para cá. Elias, irmão, quando você vê Jesus no monte da transfiguração e os discípulos acordam e vê Moisés e Elias conversando com Jesus, eles falam: bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Por que eles disseram isso? Estavam ali as duas maiores expressões do Antigo Testamento. O maior nome da lei, Moisés. O maior nome dos profetas, Elias.
Aí quando eles falaram, estamos diante dos grandes do Antigo Testamento, está Moisés e está Elias. Quando eles disseram isso, a nuvem cobriu e ficou só Jesus. Aí Jesus, diante de mim, Moisés não é grande e nem Elias é grande. O único grande sou eu, irmão. Se você querer ser grande demais, Jesus tira você de linha para mostrar para você que só tem um grande, que é Ele. Aí presta atenção, os discípulos, quando viram Moisés e Elias, as grandes personalidades desceram do monte com aquilo na mente. Aí lá embaixo chegaram perto de Jesus. Jesus, a gente está discutindo, vocês estão discutindo o que aqui? Eles estavam discutindo quem era o maior no reino. Vocês querem saber quem é o maior no reino? Aí Jesus pegou um menino, colocou no meio dele e disse, o maior é aquele que se fizer igual a esse menino aqui. Porque, irmão, o menino conhece o poder e vira homem, mas o homem conhece Jesus e vira menino. Para de graça, irmão, vou repetir. O menino conhece o poder e começa a se achar, começa a ganhar dinheiro, a estudar e começa a achar que pode, que tem. Mas daqui a pouco, quando ele conhece Jesus, ele entende que ele não tem nada, que ele só é alguma coisa se ele tiver Jesus na vida dele. Então ele passa a ser menino. Isso arrebentava com o outro dos fariseus, porque ele não entendia que para o evangelho do rei eles tinham que se tornar menino de novo, para passar a crescer novamente e receber algo novo. Aí vem comigo, presta atenção. Elias um dia chegou para Eliseu. Aliás, foi Eliseu que chegou para Elias. Seguiu ele. Aí Elias falou para ele, pede o que tu quiseres, que quando eu for tomado pelo meu Senhor, te será feito. Eu imagino ele dizendo assim, ele vai querer a mesma tecnologia que eu tenho. Não, traduzindo para a nossa mensagem, ele vai dizer, eu quero um celular igual esse teu aí. Se frustrou. Eliseu falou para ele, eu quero um 2 vezes melhor do que o teu, mais evoluído do que o teu. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Para Deus o melhor é sempre o próximo. Agora presta atenção, vem comigo. Celular, que nasce grande, diminui, volta ao seu tamanho de origem. O que celular tem a ver, pastor, com o texto que o Senhor leu? O que celular tem a ver com o Espírito Santo? Capítulo 1, livro de Gênesis, verso 2 está escrito: a terra era vazia e sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre, repita comigo novamente, pairava. Essa palavra aqui, pairava no hebraico, tem algumas definições. Eu citei uma aqui em uma outra mensagem que eu preguei. O que é pairar? Bramir, mover, agitar. E uma das definições é vibrar. Quando se lê que o Espírito pairava, a definição em hebraico é vibrava. Repita comigo, vibrava. Eu perguntei quem de vocês tem um celular, um aparelho de celular. Então deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quantos de vocês têm um aparelho de celular que vibra? Vai pra cá. Fica comigo. Fica comigo, vai valer a pena. Essa história. Para que servem essas funções no nosso celular? O que é o celular? Um aparelho de comunicação. O que foi que Jesus falou? Quando o Espírito Santo vier, ele vai se comunicar com vocês. Ele vai falar tudo o que ele ouviu e vai transmitir para vocês. E ele vai fazer com que vocês se tornem alguém que vai comunicar ao mundo. E se Deus tivesse um aparelho de celular aqui na terra, esse aparelho de celular se chama Espírito Santo. É um meio de comunicação. Ele comunica as coisas do céu com a gente.
E ele se comunica com a gente e nos leva a nos comunicarmos com Deus. Quem concorda diz amém. Amém. Agora escuta. Para que serve a função vibrar? Existem 3 funções no celular. Quando você recebe uma ligação e ele precisa te informar que você está recebendo uma ligação. 3 funções. O modo